conforme vocês dois fizeram essa exposição inicial, me ocorreu um pouco como esse instrumento da extrema-direita de antagonizar com a justiça e, a partir daí, alimentar o discurso de perseguição política, ele é muito eficaz e ele é muito difícil de desconstruir para um leigo. Porque é isso, a justiça, ela é técnica, mas no olhar leigo ela mexe com muitas paixões, ela mexe com, não, será que isso está justo afinal? Será que isso está dentro das regras? Será que isso está dentro da lei? Mas espera aí, o meu político está sendo afetado dessa forma e o outro campo político não é? Enfim. Nos Estados Unidos, o Donald Trump faz isso com bastante eficácia. O sistema judicial lá é diferente, a autonomia, as instâncias, enfim, tem as suas peculiaridades que não são exatamente iguais aqui ao Brasil. Mas lá ele conseguiu, inclusive, driblar acusações contra ele, postergar a ponto de elas se tornarem inviáveis. No Brasil, não. No Brasil, com todas as falhas da nossa justiça, do nosso Supremo Tribunal Federal, dos ministros que são altamente falíveis e vulneráveis à vaidade e à política, inclusive, os processos caminharam e cá estamos. Como é que você enxerga essa estratégia, né, e a sua eficácia de ir testando esses limites para usar o discurso da perseguição? E como é que se fura isso? Como é que se explica de uma maneira acessível quando a justiça está de fato sendo feita ou não? Flávia, essa é uma pergunta no limite filosófica, né? Desculpa ou obrigada, ela nos obriga a voltar. Não, mas ela é ótima, mas ela nos obriga a voltar à discussão mais fundamental do que a filosofia política moderna. Vou pegar um exemplo aqui dessa filosofia política moderna, que é o Alexis de Tocqueville, né? Um francês que estudou profundamente... Aí mexeu com o meu coração. Coração. É um favor. Eu imagino que a gente caminha aqui... Só para agradar a gente, Pedro. Mas o Tocqueville, quando ele vai fazer um elogio à forma da democracia nos Estados Unidos, ele destaca de maneira muito clara o papel do judiciário. E ele vai dizer o seguinte, olha... para se evitar que você tenha uma tirania da maioria, que é para onde os regimes republicanos frequentemente podem degenerar, você precisa ter uma força contra-majoritária. O Tocqueville descreve isso como um sopro aristocrático no seio da democracia americana. É importante que se tenha um dos três poderes descritos lá por Montesquieu. Ele não pode ser eleito, ele não pode ser majoritário, porque você tem que ter um equilíbrio. Então, você tem um executivo eleito pelo povo, um legislativo eleito pelo povo, você tem um judiciário cujo compromisso não é com o povo, e nem pode ser. O compromisso do judiciário tem que ser com a lei. E, obviamente, a gente pode entrar aqui numa discussão sobre em que medida a lei é justa, a lei não é justa, aí levando a uma outra conversa filosófica sobre o conceito fundamental de justiça. Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte, quando você pensa nessa onda recente que a gente vive, a gente testemunha de populistas autoritários, sejam eles de esquerda ou de direita, as cortes são um dos primeiros, se não o primeiro alvo desse movimento populista autoritário. Porque, veja, o discurso, a essência do discurso populista, a despeito da ideologia, é o de que existe uma disputa dentro da sociedade entre uma elite degenerada e um povo puro, e que o populista é a única pessoa autorizada a falar em nome daquele povo. Uhum. Ou seja, o populista, ele depende de uma relação direta, não mediada e não institucional com esse povo para poder exercer a sua legitimidade política. E contra quem que eles estão lutando? Contra essa elite degenerada que é representada, entre outras coisas, pela magistocracia, pelas cortes, né? Então, existe aí uma construção que é muito frequente no discurso populista autoritário, de novo, de Nicolás Maduro a Viktor Orbán. Uhum. No geral, o que acontece?
os regimes que conseguiram fazer uma guinada autoritária ou iliberal bem-sucedida, eles fizeram um movimento que a literatura da ciência política já identificou e deu nome como court packing, que é você colocar pessoas, você muda o desenho das cortes e você coloca pessoas aliadas politicamente a você dentro dessa estrutura judiciária. Oi? O Chaves fez isso. Chaves e o Chaves fez isso, né? O Chaves e o Orbán fez isso no dia. Na Turquia isso fez também. E isso garante que você não tenha mais essa força contra-majoritária jogando contra você e a sua essência. O que acontece nos Estados Unidos e no Brasil? Por caminhos um pouco diferentes, porque hoje, efetivamente, a Suprema Corte norte-americana ela está do lado do Trump. Né? A resistência do judiciário ao Trump ela se encontra nos juizados de primeira instância, nas cortes estaduais, quer dizer, uma outra dinâmica. No caso do Brasil, é um pouco diferente. Aqui, veja, o STF já foi inimigo da esquerda, como o Gabriel bem pontuou, pela punição conferida a políticos do PT durante o escândalo do Mensalão, depois Petrolão, e hoje é considerada a grande inimiga da direita. O que o Bolsonaro tem feito? Se não dá para mudar a estrutura da corte, e ele tentou, ele sugeriu isso em algum momento, quando ele chegou ao poder em 2019, de aumentar o número de ministros do Supremo, ou de mexer um pouco no desenho, mas se não dá para fazer isso porque existe uma certa resiliência institucional, que bem ou mal tem nos servido, quer dizer, eu digo bem ou mal porque também ministro ficar 200 anos na corte de maneira vitalícia é um problema, mas se nesse momento ele não conseguir alterar a estrutura da corte, o que ele faz? Ele começa a enfrentá-la e pedir pela única via, digamos, legal, dentro do que a nossa democracia permite, que é impeachment de ministro do Supremo para poder forçosamente alterar a composição da Corte Suprema. Um pouco do que eles discutem sobre vaza-toga, lava-toga, Alexandre de Moraes, vai um pouco nessa linha, né? Então, é isso. Até o momento em que eles possam se ocupar dessa corte e tomá-la, né, como parte do seu projeto político, eles vão seguir confrontando a corte. E o argumento é o argumento que vem sendo utilizado sistematicamente como parte desse repertório populista. Supremo é o povo. A gente vê isso no discurso do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, nas ruas, no 7 de setembro, nas manifestações pró-anistia. Supremo é o povo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as instituições não importam. O que importa é o povo e a sua relação direta com o populista, que no caso é o Jair Bolsonaro. Casarões, deixa eu te fazer uma última pergunta, e o Gabriel sei que compreenderá, mas a gente só tem por mais 10 minutos, eu queria aproveitar. Deixa eu ler 2 comentários para você aqui. Dentre muitos comentários que estão no chat, a gente está com uma frequência hoje mista, com muita gente opinando para todo lado e tal. Tem até um ou outro liberal como eu, Gabriel, mas você sabe que a gente cabe numa Kombi, né? Então, não adianta muito aqui no Brasil. Mas os comentários são o seguinte, eu não vou nem citar quem que fez os comentários, não, mas são comentários frequentes, recorrentes, que a gente lê quase todos os dias. Um é o seguinte, o meio é negacionista, ele está se referindo a nós como veículo, né? Os fatos estão aí, só não vê quem não quer. Essa é uma pessoa que está defendendo a ideia de que existe uma ditadura do Supremo, de que o Bolsonaro está sendo perseguido politicamente, etc. Outro comentário é, um STF sem notável saber jurídico não tem nem conhecimento da lei. Bem, tanto Gilmar Mendes quanto o Barroso são 2 dos maiores constitucionalistas brasileiros. O Barroso, internacionalmente reconhecido. Alexandre de Moraes é autor de alguns dos livros mais usados em faculdades de direito por todo o país, de direito constitucional. Eu estou citando esses 3, eu poderia citar outros. Enfim, aí a gente pode gostar ou não do Gilmar, criticar Gilmar Palusa, mas a gente não está falando aqui de corrupção, a gente não está falando aqui de gostar dos ministros, competência, tudo mais, mas a ideia aqui não existem ministros com notável saber jurídico dentro do Supremo. Isso não é verdade.
talvez o Toffoli. Mas existem gradações. Não, é claro que existem gradações, mas não é alguém que eu acho foi que, na boa, sacado do nada. Essa é uma crítica que você só pode fazer realmente ao Toffoli, que não passa em concurso para juiz e de repente virou ministro do Supremo. Com exceção do Toffoli, dizer que os juízes não conhecem as leis, eu acho que nem o Cássio Cunha era desembargador. Mesmo essas figuras que a gente questiona mesmo a competência jurídica. O ponto que eu quero fazer, na verdade, era mais esse tipo de frase. Qual é a aflição que eu tenho conversando com a turma que defende o Bolsonaro e que repete coisas do tipo ditadura de toga? É que vira uma conversa muito rápido. O Gabriel descreveu desse jeito, a coisa já vem desenhadinha didaticamente no WhatsApp. E eu sei, eu estou em vários grupos de WhatsApp e de Telegram bolsonaristas, eu sei exatamente como é que vem. É muito interessante como você entra no Twitter, você entra nos comentários de Instagram, comentário de YouTube, comentários em lives, você vê as pessoas falando na internet, gravando seus vídeos, etc. As frases são sempre as mesmas. São sempre as mesmas. Tem uma meia dúzia de frases que são repetidas ad infinitum. E é muito interessante quando você começa você topa dialogar nos termos que as pessoas estão jogando. Há uma ditadura do Supremo. Então, tudo bem. O que é uma ditadura? A minha opinião a respeito de como se define uma ditadura é XYZ. A minha opinião de por que não é uma ditadura do Supremo não importa. Você estrutura um argumento tentando dizer por que você discorda daquela afirmação. A pessoa não contra-argumenta. Mesmo pessoas inteligentes não contra-argumentam, elas simplesmente repetem. É uma ditadura do Supremo. Ou então vão repetir... Os fatos estão aí. Os fatos estão aí. Os fatos estão aí. Só não vê quem não quer. É aquela coisa que é uma conversa que não acontece. E mesmo com pessoas inteligentes. Tem um mistério aí, porque, veja, a esquerda brasileira consegue ser muito irrazoável e, na minha opinião, não conseguiu sair do mundo da Guerra Fria, entendeu? Tem uma visão fantasiosa de como o mundo se organiza hoje, ainda está na dicotomia União Soviética-Estados Unidos, tem um monte de problema na esquerda. Mas a conversa com alguém de esquerda, mesmo essas pessoas que não saíram dos anos 60... ela se desenvolve, as pessoas desenvolvem argumentos, elas respondem aquilo que você traz à mesa. Com esse núcleo da direita em defesa do bolsonarismo, não acontece. Não acontece. Você estuda esses movimentos radicalizados de direita. O que acontece especificamente com esse grupo que a gente não consegue entrar em diálogo sequer? É você que é cego e não vê, é você que se recusa a ver, é você que é mau caráter, ou então falacioso, ou então ingênuo, ou qualquer coisa. O que passa, Casarões? Pedro, o que eu mais gosto de todos esses é tirem suas próprias conclusões. A pessoa coloca 3 ou 4 elementos sobre a mesa que, obviamente, te levam a conclusões falaciosas e ela não conclui justamente porque ela quer induzir a pessoa a chegar num raciocínio que é fundamentalmente equivocado, mas que já confirma, é o viés de confirmação clássico, né? Ele já confirma aquilo tudo em que você acredita. Essa, Pedro, para mim, é uma das razões pelas quais a extrema-direita, né? A extrema-direita ela tem uma modalidade que é populista autoritária, mas ela não só é populista autoritária. A extrema-direita também se move por um conjunto de ideias, um conjunto de performances, um conjunto de narrativas, enfim. Uma das razões pelas quais a extrema-direita não gosta das cortes não é só pelo seu viés populista, não é só porque as cortes desafiam como força contra-majoritária aquilo que o populismo defende e significa, mas é porque, no fim das contas, sobretudo após a introdução das redes sociais como novos mediadores do tipo de conversa política que a gente tem, o campo do jogo político ele se torna profundamente desigual. Por muito tempo, o que desnivelava o jogo político entre direita e esquerda, entre atores políticos os mais variados em qualquer democracia, era a grana.
É claro que o dinheiro ainda interfere, incide de maneira muito direta sobre a qualidade do jogo político e o seu resultado. Mas, além da grana, hoje existe uma distorção fundamental que é produzida e disseminada no âmbito das redes sociais. A gente começa a experimentar isso em 2014, da maneira como o PT lidou com a campanha da Marina Silva, etc., mas a gente chega num nível completamente distinto e singular desse fenômeno em 2018, que é o que viabiliza a eleição do Bolsonaro. E veja o seguinte, é muito difícil você lidar no plano da racionalidade, inclusive, voltando ao ponto que o Gabriel muito bem levantou, ao plano do diálogo que está na base da política civilizada, como a gente a compreende, se um dos lados se mune de mentiras seriais, de factoides sistemáticos para poder distorcer a maneira como as coisas são apresentadas na realidade política. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.